Olá pessoal, sou a professora Fabiana Firmino. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre tendências pedagógicas e vamos aproveitar para analisar como que as bancas gostam de cobrar este conteúdo e de forma atual. Então hoje eu trouxe só questões do ano de 2021. Vamos analisar, vamos ver se tudo que a gente já falou até aqui, o que a gente já estudou sobre tendências, se os nossos resumos, as frases que mais são cobradas, autores, se esses resumos, terão que ser modificados por conta de uma nova forma das bancas cobrarem. Vamos analisar se está acontecendo isso ou não. Então é muito importante primeiro resolver muitas questões. A gente sempre fala isso para vocês e nada melhor do que a gente abordar um tema dentro de conhecimentos pedagógicos tão importante quanto é o tema de tendências. Nós já fizemos aqui muitas aulas de tendências ao vivo e gratuita para vocês. Da última vez eu fiz cada aula para uma tendência, resolvi muitos exercícios em cada aula também, passei todos os pontos principais. Nós estudamos bastante. Hoje esses vídeos estão somente na sala pedagógica, mas vocês que acompanharam a gente aqui de forma gratuita tiveram a oportunidade de assistir essas aulas. Nós já fizemos aulas também de intensivo, de tendências, de simulados também, de outras bancas, bancas específicas. E, assim, vamos continuar falando sobre este assunto porque tendências, sim, está presente em quase todos os editais da nossa área da educação. Então, hoje, nós vamos fazer aqui o nosso simulado de tendências pedagógicas e só questões do ano de 2021. Relembrando aqui as nossas tendências pedagógicas, de acordo com Libânio, quando a gente estudou sobre as tendências, eu falei sobre a importância deste autor e a visão deste autor sobre as tendências, que a visão deste autor é a visão das mais cobradas das nossas provas de concurso. Então, eu trouxe aqui a nomenclatura e a divisão dessas tendências de acordo com Libânio, porque é assim que as bancas gostam de cobrar. Segundo Libânio, utilizando como critério a posição que adotam em relação aos condicionantes sociopolíticos da escola, as tendências pedagógicas foram classificadas em liberais e progressistas. Então, nós temos aqui a divisão, vou passar aqui uma linha, a divisão das tendências. Nós lembramos aqui que as tendências, elas são divididas entre esses dois grupos, que são as tendências liberais e as tendências progressistas. Dentro das tendências liberais, nós temos a tradicional, a renovada progressivista, a renovada não diretiva e a tecnicista. E dentro das tendências progressistas, nós temos a libertadora, libertária, crítico-social dos conteúdos de Libânio, histórico-crítico de Saviani. E aí eu convido vocês a assistirem a nossa aula de tendências, se você ainda não assistiu todas as aulas de tendências, porque aqui nós vamos resolver questões, vai ajudar também a fixar conteúdo, relembrar o conteúdo de tendências que é importante para vocês. Mas sim, você precisa assistir às nossas aulas para você e ler também o PDF, que está na nossa sala pedagógica, PDF autossuficiente de tendências, que também vai ajudar e muito aí na sua preparação. Vamos ver aqui como as bancas estão cobrando e a gente vai perceber que não mudou muito, tá? Tem algumas coisas que é importante eu chamar a atenção. E é muito gratificante poder fazer um vídeo assim, que ajuda o aluno, principalmente das questões que eu selecionei para falar alguns tópicos importantes que vão ajudar bastante aí na sua preparação, nos seus resumos, em tudo que você está fazendo. Vamos lá, questão 1. Não é característica da escola tradicional, ou seja, a pedagogia liberal tradicional, não é. Então aqui está pedindo, qual que não é a característica. E aqui, olha que interessante, a escola tradicional, e colocou entre parênteses pedagogia liberal tradicional. E quando a gente teve as aulas de tendência, eu falei da importância dessa nomenclatura, que Libânio divide dessa forma como nós vimos no slide anterior, mas você também vai encontrar, por exemplo, a tendência liberal tradicional ou pedagogia tradicional, como está aqui, ou escola tradicional. Todas estão falando da mesma tendência, que é a tendência, tradicional, a primeira, tá? Então, assim, você vai encontrar com outras nomenclaturas também, mas vai estar certo. Então, vamos lá. O que não é característica da tendência tradicional? Propõe uma prática baseada em modelos prontos, reforçando o individualismo e a competição. Sim, isso faz parte, principalmente esse individualismo, porque
não tem essa troca de experiências, essa compreensão, essa troca entre professor e aluno. O professor, né, é o único que sabe dentro dessa tendência. Então, o aluno ele só vai memorizar, vai ficar calado de preferência, ouvindo tudo que o professor está passando. Essa questão final da nota, né, que é sim dentro da perspectiva da avaliação somativa, né, de classificar, acaba também gerando essa competição. Esse aluno é bom, esse é ruim. Então, claro que gera uma competição, tudo isso faz parte da pedagogia tradicional. O professor é o único informante detentor do saber. E exatamente isso, como eu falei na frase, detentor do saber, e é assim que as bancas gostam de usar e continuam usando, como a gente está vendo aqui, né, com questão atual. E aí, dentro dessa, uma característica importantíssima dessa tendência é o professor, é o detentor do conhecimento, detentor do saber. E é assim que a frase e as bancas continuam usando. Com certeza. Propõe uma prática voltada para os interesses do aluno, considerando-os como sujeito de aprendizagem. Isso daqui, né, não faz parte, né? Interesses do aluno. Os interesses não são levados em consideração, como eu falei, né? O professor está passando o conteúdo, o aluno fica quietinho, calado, ouvindo, memorizando e colocando na prova. Então, não tem essa troca, essa experiência, e esse processo não estará de acordo com os interesses do aluno. Com certeza aqui, letra C, vamos ler a outra. O aluno deve receber informações de forma passiva, sim, do jeito que eu falei, né? Ouvir, prestar atenção, né, e não interagir de forma passiva, sim. Então, a única que não faz parte seria, com certeza, a letra C, o falar, né, que está voltada para uma prática para os interesses do aluno, e considerando também ele como sujeito do processo. Errado. Desconsidera, ele vai sim fazer parte, né, de forma passiva, seria a letra C, ok? Vamos lá, vamos para a questão 2. As tendências pedagógicas na prática escolar foram classificadas em liberais e progressistas, como nós vimos no primeiro slide, relembramos, né? Relacione corretamente as colunas, selecionando L para tendências liberais e P para as tendências progressistas. Esse é um tipo de questão que aparece sempre também, essa questão de classificar, né? Aqui, a banca foi bem compreensível, a questão ela é mais fácil, porque só colocou o nome e você vai julgar se é liberal ou progressista. Normalmente as questões colocam o nome, né, das tendências, coloca uma característica e o aluno tem que julgar se é liberal ou se é progressista. Então essas duas formas continuam sendo cobradas bastante ainda aqui pelos nossos editais, tá? Então tem que prestar atenção. Então, aqui relembrando, gente, ó, tendência liberal, né? A tradicional é a progressivista, renovada não diretiva e tecnicista. E as progressistas, libertadora, libertária, crítico social dos conteúdos ou histórico crítico. Então, você tinha que saber essa divisão aqui para responder a 2. Vamos lá. Tradicional é liberal, certo? Libertadora é progressista. Renovada progressivista é liberal. Libertária é progressista. Renovada não diretiva, liberal. Crítico social dos conteúdos, progressista. E tecnicista, liberal. Tranquilo, né? Você tinha que saber a divisão certinho aqui das tendências. Então, seria LP, quem que começou com LP aqui? D e E, ó. LPL também, LPL. P, seria a letra E. LPLP, LPLP. Letra E, ok? Então, aqui a questão seria, né? Questão que você deveria saber somente aqui, né, para responder a nomenclatura. Você já conseguiria responder essa questão, né? Muitos alunos ainda se confundem com essa nomenclatura e é normal, mas a partir do momento que você lê e faz exercícios de tendências, você consegue cada vez mais, né, ir eliminando ali, conhecendo um pouquinho mais das características de cada uma. Vamos lá. Leia as informações abaixo e, baseada em seus conhecimentos sobre as tendências pedagógicas presentes no Brasil, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Procura enfatizar o ensino humanístico da cultura geral. Olha, gente, quando fala em ensino humanístico, a gente já vai lembrar da tradicional, né? Procura enfatizar o ensino humanístico da cultura geral. Assim, o aluno é educado para atingir sua realização
por meio de seu próprio esforço, no entanto, não leva em consideração as diferenças de classes ou condições sociais, né? Aqui são as características da tendência tradicional, certo? Lembrando aqui exatamente essas características, né, que fazem parte dessa tendência. Parte de uma visão diferenciada dos conteúdos escolares. Gente, quando já fala conteúdos, né, a gente já sabe até, né, ali do que se trata. E principalmente quando fala sobre essa visão diferenciada, né? Ou seja, se o professor está ali passando o conteúdo para você e o aluno ele está apenas escutando, memorizando, não tem, né, ali de fato, muitas vezes essa aprendizagem, né, não é garantia que tenha a aprendizagem significativa, ou seja, aquela que realmente, né, vai sim produzir, né, efeitos e realmente o aluno vai conseguir entender na sua totalidade. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, pode ser que aconteça em partes. Então, quando se fala em visão diferenciada, significa justamente isso, né? Quando você tem esses conteúdos, você pode contestar esses conteúdos, você pode analisar, pesquisar, estudar, ou seja, você não precisa receber isso de uma forma passiva. Então, parte de uma visão diferenciada dos conteúdos escolares para seus defensores. O princípio da aprendizagem parte do que o aluno já sabe. E a aprendizagem se efetiva quando o aluno forma uma síntese, criando uma visão clara e unificadora. Olha só, a alternativa que apresenta as definições corretas, respectivamente, é essa daqui, gente, é a crítica social dos conteúdos, né? Aqui são as características justamente disso, de quando se tem esses conteúdos, podem ser contestados sim, se tem essa visão diferenciada e leva em consideração, claro que o aluno já sabe. Quando não leva, é isso que eu falei, de forma passiva, né? O aluno apenas recebe o conhecimento, a informação, né, e vai repassar. Quando se tem realmente de fato essa aprendizagem, que é o que acontece, né, crítico social dos conteúdos, vai ter essa visão diferenciada e, claro, para ser contestado é importante sim o aluno levar conhecimentos que ele já tenha e esses conhecimentos serão levados em consideração. Então aqui, a alternativa que apresenta as definições corretas e respectivamente, tendência pedagógica renovadora, não diretiva, e tendência pedagógica progressista inclusiva. Não, né? Tendência pedagógica liberal tradicional e tendência pedagógica progressista crítico-social. Sim, né, gente? Tradicional, como eu falei, e crítico-social, aqui as duas situações, né? Vamos ler as outras aqui. Tendência pedagógica liberal tecnicista não seria também. E tendência progressista renovada, né? Na verdade, nem é progressista renovada. Tendência pedagógica liberal crítica dos conteúdos, a primeira, não, são características da pedagogia tradicional. E a segunda, tendência pedagógica progressista não diretiva, não, traz características da tendência progressista crítico-social, a segunda questão. Então, seria realmente letra B. Okay? Vamos lá. Segundo o Libani, então, assim, olha, mais uma prova, né? Que eu falei, questão atual 2021, citando o nosso autor Libânio, que, como eu falei no início, né, é um dos mais cobrados quando este assunto é tendências pedagógicas aqui das nossas provas. Então, nós temos que saber a nomenclatura utilizada por esse autor, como nós vimos aqui, né, é a mais cobrada e até o momento foi cobrado dessa forma. Vamos lá. Segundo o Libânio, a tendência X é um método centrado no aluno. A escola tem papel de formadora de atitudes, preocupando-se mais com a parte psicológica do que com a social ou pedagógica. Gente, se lembra, né, que na nossa aula nós utilizamos exatamente essas frases, né? Escola tem um papel de formadora de atitudes. Essa é a frase que está lá. É um método centrado no aluno, também está na nossa aula, preocupa-se mais com a parte psicológica, né? São todas as características da tendência renovada não diretiva que nós vimos, tivemos uma aula específica sobre ela também, e foram utilizadas todas essas frases, porque são frases que Libânio utiliza para determinar essa tendência. Então, com certeza aqui seria a letra A, renovadora não diretiva. Aqui a banca utilizou renovadora, não colocou renovada, mas está certa também. Como eu falei, existem nomenclaturas que vão falar sim das tendências, elas vão trazer outros nomes, mas dessa forma que renovadora ou renovada também está certo. Letra A. Vamos lá. As tendências pedagógicas são um conjunto de pensamentos de filósofos e autores que falam de como a educação é compartilhada. Então vamos lá. Uma tendência em que a educação escolar assume o propósito de levar o aluno a aprender e construir conhecimento
considerando as fases do seu desenvolvimento. Os conteúdos escolares passam a adequar-se aos interesses, ritmos e fases de raciocínio do aluno. Sua proposta metodológica tem como característica os experimentos e as pesquisas. O professor deixa de ser um mero expositor e assume o papel de elaborar situações desafiadoras de aprendizagem. Olha lá, né, gente? Marque a alternativa correta com relação ao contexto acima sobre uma tendência pedagógica liberal. Seria a renovada não diretiva, a renovada tradicional ou tecnicista, que seria letra B, renovada. A tendência renovada progressivista também aparece com o nome apenas de renovada. E aí a próxima seria renovada não diretiva. Então, às vezes, você vai encontrar com o nome de renovada e, às vezes, renovada progressivista. E sim, aqui trouxe todas as características dessa tendência, principalmente quando fala, né, de dar essa oportunidade para o aluno, essa questão de experimentar, de ter experiências, né? Tudo isso aqui faz parte aqui, ó, experimentos, a pesquisa, né, que a gente falou tanto na nossa aula também sobre este assunto, né, que é característica dessa tendência. E quando se fala levar o aluno a aprender e construir. Aprender e construir também é uma das frases mais utilizadas por essa tendência aqui, a renovada seria letra B, gente. Frases muito específicas que determinam, sim, determinar as características das tendências, e essas frases continuam sendo utilizadas da forma como nós passamos na nossa aula, da forma como que você lê no livro de Libânio, todas essas frases continuam. Então é importante você continuar com isso nos seus resumos, né, passando essas frases, né, relembrando, fixando ainda mais, que isso vai ajudar na hora de você resolver as questões sobre as tendências. Segundo os parâmetros curriculares nacionais, pode-se identificar na tradição pedagógica brasileira a presença de 4 grandes tendências. São elas. Vamos prestar atenção aqui na questão 6. Vou ler ela toda aqui para vocês. Liberal tradicional e renovada não diretiva, crítico social e a tendência criada por Paulo Freire, conhecida como libertadora. Ou a tecnicista, a renovada progressivista, a libertária e a mundialmente conhecida escola nova. Ou a tradicional, a renovada tecnicista e aquelas marcadas centralmente por preocupações sociais e políticas. Ou a tecnicista tradicional, as tendências libertadoras e a progressista crítico-social dos conteúdos. Olha que interessante essa questão, né, que também confunde muito o aluno, então tem que prestar muita atenção. Eu achei muito interessante porque não é a primeira vez que está caindo nesse ano, olha só. E eu já resolvi muitas questões de tendências nessa vida. Já resolvi tantas questões, né? Se não todas, de todas as provas que tem eu resolvo, né, da nossa área. Então sai um concurso, eu já estou resolvendo as provas. E eu já faço isso há muito tempo. E não é essa questão aqui de trazer, né, exatamente como está nos PCNs, não é assim encontrado de forma fácil nas nossas questões de tendências. Então isso aqui é um ponto que chama atenção, porque a próxima questão também vai falar disso, ou seja, né, as bancas estão renovando no sentido de cobrar este conteúdo, né, cada vez mais tirando ali, né, do aluno, do estudante, do concurseiro, né, todas as informações pertinentes a este assunto, aos assuntos que estão sendo cobrados, porque as concorrências, né, do nosso país todo, a concorrência está muito grande para determinado concurso. Às vezes o aluno vai fazer uma prova, tem muita gente que está fazendo e cada vez mais esse grau de exigência da banca vai sendo maior para que os alunos consigam a aprovação. Então, aqui é mais um ponto que não é muito cobrado em relação a isso. Preste atenção, que aqui falou de acordo com os parâmetros curriculares nacionais, são os nossos PCNs. E aí, nos PCNs, você vai encontrar a seguinte informação: tradicional, renovada tecnicista e aquelas marcadas centralmente por preocupações sociais e políticas. O que os PCNs fizeram? Eles fizeram praticamente um resumo, né? Primeiro que as renovadas, inclusive isso eu falei na nossa aula de tendências, às vezes a gente vai encontrar classificação as renovadas. Aí sim, envolve as duas, renovada progressivista e não diretiva. E aqui ele falou o seguinte, o PCN, seria a tradicional, né, a renovada, que vai envolver as duas, a tecnicista, e em seguida, né, ali da parte progressista,
ele coloca como marcada centralmente por preocupações sociais e políticas, que a partir de então, né, as tendências progressistas vão se preocupar com isso. E aí ele vai dar essa nomenclatura aqui, né, final para as 3. E aqui eu trouxe exatamente como está nos PCNs, certo? Olha só, as tendências pedagógicas que firmam nas escolas brasileiras públicas e privadas, na maioria dos casos, não aparecem em forma pura, mas com características particulares, muitas vezes mesclando aspectos de mais de uma linha pedagógica. Os PCNs colocam, sim, nessa questão de que pode-se trabalhar com diferentes linhas pedagógicas, e aí vai afirmar, pode se identificar na tradição pedagógica brasileira, colocou a frase que, a banca pegou a frase que está exatamente nos PCNs. Pode-se identificar na tradição pedagógica brasileira a presença de 4 grandes tendências, que ele vai resumir, né? Ele traz a tradicional, renovada, que seria as duas, né? Tecnicista, e do outro lado, aquelas marcadas centralmente por preocupações sociais e políticas. Isso aqui está exatamente dessa forma nos PCNs, e nem todo aluno conhece, né? Nem todo aluno vai se lembrar, porque em muitos lugares os PCNs não estão sendo mais utilizados. Então, vale a pena, sim, cada vez mais, a gente resolver muitas questões, né? Acompanhar aqui as nossas aulas para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no nosso mundo dos concursos, na parte educacional, na parte também das nossas bancas, né, que cobram aqui os conhecimentos pedagógicos. Agora preste atenção que aqui é outra banca, mas também, né, desse ano. Olha só, segundo os parâmetros curriculares nacionais, pode-se identificar na tradição pedagógica brasileira a presença de 4 grandes tendências. São elas, olha só que interessante, gente, a mesma pergunta sendo cobrada, né, de uma forma que não era muito cobrado antes. Vamos lá. A liberal tradicional, renovada não diretiva, crítico social dos conteúdos, e a tendência criada por Paulo Freire, conhecida como libertadora, né? A tecnicista, a renovada progressivista, libertária, e a mundialmente conhecida escola nova, tradicional, renovada tecnicista, e aquelas marcadas centralmente por preocupações sociais e políticas, né? Seria a letra C. Aqui continua a tecnicista, a tradicional, tendências libertadoras, e a progressista, crítico social dos conteúdos. Nós vimos que está exatamente assim, né, nos PCNs, e aqui colocou nenhuma das alternativas dadas. Parece até a mesma questão, mas eu vou voltar para vocês verem que não é a mesma questão, né? Aqui é essa banca, ó, tá? 2021, e aqui, ó, a MEOSC 2021, também outro lugar. E aqui vai só a letra, até a letra D, né? E aquela lá, ela copiou, né, basicamente a mesma questão, acrescentou mais um aqui, nenhuma das alternativas dadas, ou seja, outra banca totalmente diferente, cobrando o mesmo assunto, e este assunto que não era tão cobrado assim, né, fazendo uma justificativa ali de como está exatamente escrito nos PCNs. É uma informação relevante que você pode colocar aí, né, nas suas anotações. Vamos lá. Em relação às tendências pedagógicas, relacione as colunas abaixo. Coluna 1. 1 para pedagogia liberal tradicional, 2 para renovada progressista. Aí, ó, vocês viram aqui que a banca errou, né? Progressivista, certo? Caberia um recurso aqui. Pedagogia liberal renovada não diretiva, liberal tecnicista, e pedagogia crítico-social dos conteúdos seria 5, certo? Então, preste atenção aqui, né, que a banca colocou renovada progressista, e na verdade tinha que ser progressivista. Mas a gente vai, né, fazer assim mesmo essa questão. Vamos lá. Essa tendência subordina a educação à sociedade. A partir dela, a escola modela o comportamento humano com técnicas específicas que organizam o processo de aquisição de habilidades, atitudes e conhecimentos específicos para que os indivíduos se integrem no sistema social global. Gente, né? Como que a gente não vai lembrar aqui da tecnicista? Técnicas específicas, modela o comportamento humano, então seria aqui número 4. E perceba que está utilizando as mesmas frases características dessa tendência. Nessa tendência, a escola tem a função de preparar os alunos intelectual e moralmente para assumir sua posição na sociedade. Seu compromisso é com a cultura, já que os problemas sociais pertencem à sociedade, né? Com certeza aqui seria a pedagogia tradicional, todas as características da pedagogia tradicional, principalmente quando se fala em função de preparar os alunos intelectual e moralmente para assumir posição na sociedade. É uma frase bem característica da tendência tradicional, tá bom?
A escola prepara os alunos para o mundo adulto e suas contradições, para que eles transformem essa realidade. A difusão dos conteúdos escolares é tarefa primordial da escola. Esses conteúdos devem ser vivos, concretos e indissociáveis da realidade humana e social. Crítica social dos conteúdos, certo? Seria aqui 5. Olha só, as frases também. Conteúdos vivos, a gente vai encontrar muito essa frase, característica dessa tendência. Fala sobre a difusão dos conteúdos escolares, né? Também a gente vai encontrar muito essa frase, né, de acordo com essa tendência, e é indissociável da realidade, da realidade em que o cerca. Conteúdos concretos e indissociáveis da realidade também, né, bem característico dessa tendência. A escola centra-se na formação de atitudes. Mais uma vez, hein, gente? Formação de atitudes. Está mais preocupada com os problemas psicológicos dos alunos que com os pedagógicos ou sociais. Tanto que os conteúdos escolares são considerados secundários. Gente, com certeza é a não diretiva, né? De Carl Rogers, como a gente já falou aqui. Se preocupa com esses aspectos, com os problemas psicológicos dos alunos, frase bem características. Formadora de atitudes, acabamos de ver também, bem característica essa tendência. Perceba, né, que são as mesmas frases cobradas. Então, assim, a dificuldade que os alunos têm ainda em resolver questões de tendências, isso, quanto mais questões o aluno conseguir resolver, mais ele vai fixando, vai aparecendo, vai repetindo. As frases vão sendo repetidas e ele vai sim associando cada vez mais a cada tendência, tá? Nessa tendência, o papel da escola é adequar as necessidades individuais ao meio social, organizando-se de forma a retratar a vida. O conhecimento resulta da ação docente a partir dos interesses e necessidades dos alunos, valorizando mais os processos mentais e as habilidades cognitivas, isto é, de conhecimento e conteúdos organizados racionalmente, né? Aqui seria a nossa renovada progressivista, seria 2, que está com o nome até aqui errado na banca, né? Seria 2. Falando sobre as experiências, sobre tirar esse foco, né? Que seria ali do professor, traz mais para o aluno, né? E tudo isso faz parte da tendência renovada. Então, ficou 4-1-5, a sequência correta, 4-1-5, qual que começa assim, gente? 4-1-5-3-2, realmente, seria letra B, a questão correta. Vamos para a próxima. Em relação às tendências pedagógicas, existe uma que subordina educação à sociedade, onde a escola deve formar mão de obra para a indústria. Marque a alternativa correta. Gente, quando fala formar mão de obra, a palavrinha aqui, né? Mão de obra, formar mão de obra, a gente vai lembrar aí da nossa tendência tecnicista, que seria aqui letra C. É uma frase bem característica, é o objetivo, né? Ele vai sim subordinar a educação para isso, né? Mover para que tenha essa produção em massa e sim deve formar mão de obra para a indústria. Seria o nosso tecnicismo, seria letra C. E por último, né, leia o trecho a seguir. As principais tendências pedagógicas usadas na educação brasileira se dividem em 2 grandes linhas de pensamento pedagógico. Então, aqui está falando sobre a nomenclatura da divisão das tendências. Uma linha se refere a tal nome, né, que prepara os indivíduos para os seus papéis sociais, que seria, né, as liberais. E já a outra recebe o nome de, que faz uma análise crítica da sociedade, que seria as progressistas, né? Essa é a divisão das tendências. Então, a alternativa que preenche as lacunas corretamente é tendências liberais tecnicistas, não. Tendências liberais e tendências progressistas, sim, de acordo com o que está no enunciado, né? Tendências progressistas liberais, não, né? Aqui trocou, né? Até mesmo de acordo com o enunciado, a característica do enunciado, a primeira, né, de preparar os indivíduos seria liberal e a segunda, fazer crítica à sociedade, seria progressista. E tendências progressistas e liberais, e tendências liberais críticas do conteúdo, dos conteúdos errados, né? Também até a nomenclatura. Com certeza, tendências liberais e tendências progressistas, esta aqui é a divisão das tendências de acordo com Libânio. E aqui está o gabarito para vocês. Muito interessante a gente poder resolver questões atualizadas sobre esse tema muito importante dentro de conhecimentos pedagógicos e espero ter contribuído aí para a sua preparação e vejo vocês no próximo vídeo.